33 primeiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Oh Jesus, tenha misericórdia, meu Senhor, da nossa vida, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ezequiel 33. A missão do verdadeiro atalaia. Vai ser forte esta palavra de hoje, né? E vou estar pastorando também no YouTube. Você que quiser tirar dúvida, quiser acompanhar, é só você acompanhar lá, tá bom? Mas você vai sair daqui hoje bem, com a mente bem clareada a respeito desta palavra, em nome de Jesus. Todos acharam? Ezequiel 33, versículo 1. Glória a Deus. Lembrando a todos que domingo que vem é a grande Santa Ceia do Senhor. Domingo estamos aqui, vamos cear juntos, especialmente 8 horas da manhã. Venha 8 horas da manhã, gente, adorar o Senhor. Você que puder vir, deixa a cama um pouquinho lá de lado e vem adorar o Senhor. Quando chegar, você pula nela de novo. E vai dar para dormir o dia inteiro, né? Todos acharam? Você que achou, coloca a mão sobre a palavra, incline a sua cabeça. Vamos pedir direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, em nome do Senhor, meu Deus, para o nosso coração, Senhor, nesta noite de hoje, Pai. Toma a direção desta palavra, toma a direção das nossas vidas, Pai. Fale ao nosso coração, Senhor. Precisamos de ouvir Tua voz. Que eu nesta noite, meu Pai, seja um verdadeiro atalaia, Senhor. Que dos meus lábios só saia a palavra para abençoar a Tua igreja e o Senhor venha tocar o coração de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O que é que diz ali na sua Bíblia? O dever do verdadeiro atalaia. Diz assim, olha: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta, e avisa quem? O povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida ou a sua alma. Mas se o atalaia vê que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vir e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei de quem? Do atalaia. Glória a Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui Deus chama o profeta Ezequiel. Ele colocou Ezequiel sobre aquele povo como um verdadeiro atalaia. Atalaia é aquele que toca a trombeta. Atalaia é como um guarda, é como um vigia, é como, não para ser sincero, me corrigindo, é um vigia
que ele fica ou ele ficava ali na responsabilidade de um povo, de uma nação ou de um país, um exemplo, uma aldeia, uma cidade. Então o povo se reunia num certo lugar e ali constituía ou chamava algum homem para que ficasse como vigia sobre aquela cidade, sobre aquela aldeia, sobre aquele acampamento. E como é que o atalaia ficava? Ou como é que ele fica? Eles construíam uma torre chamada torre de vigia, erguia no ponto mais alto, e lá em cima ficava o atalaia com uma trombeta, para que ele pudesse ver todo o movimento que viesse se aproximando daquele povo. Então a vida daquele povo dependia completamente do atalaia. Um atalaia não podia dormir. Um atalaia, ele não podia dormir, porque se ele dormisse, ele corria um grande risco de chegar o inimigo e matar ele e destruir toda aquela cidade, ou toda aquela aldeia, ou todo aquele povo que ali estava sob a vigilância do atalaia. Então Deus chama Ezequiel, mas Ezequiel fala para o povo, porque se o atalaia não tocar a trombeta, se o atalaia vê que vem chegando a espada, vê que vem chegando os inimigos, e ele não tocar a trombeta para avisar aquele povo, o inimigo vai chegar e vai pegar todo aquele povo de surpresa, porque o povo não sabe. Mas o sangue daquele povo eu vou cobrar do atalaia. Mas aquele que se der por avisado salvará a sua vida. Observe, quando o atalaia estava no ponto mais alto daquela cidade, ele tinha de ficar sempre observando quem vinha se aproximando do acampamento do lugar qual ele estava como vigia. Por isso ele não podia dormir durante toda aquela noite, era troca de turno. Então imagine o que a palavra nos fala a respeito do que a palavra nos diz, que em muitos momentos daquela vigilância daquele atalaia, ele tocava a trombeta avisando ao povo, mas em muitos momentos não era o inimigo que estava se aproximando, talvez eram gente passando perto do acampamento. Você vai entender aonde Deus quer chegar com essa mensagem. Então tinha muitos momentos que ele tocava a trombeta, o povo se preparava para enfrentar o inimigo e não era nada, simplesmente pessoas passando. Por isso que tinha momentos que ele tocava a trombeta e o povo não dava ouvido, e tinha momentos que era para ele tocar e ele poderia não tocar achando que deveria ser alguém passando e seriam os inimigos. Mas a alerta de Deus era: toca a trombeta a todo tempo, não se cale, avisa o povo. Olha, isso aqui é muito forte. E vem no 13, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Ou seja, é para tocar a trombeta. Quem é que é o atalaia hoje? Somos nós, é o pastor, especialmente o pastor, é todos aqueles que servem a Deus. Vocês são os atalaia que Deus escolheu para tocar a trombeta nessa terra. Vocês são esses atalaia que Deus escolheu para tocar trombeta na sua casa, para tocar trombeta no seu trabalho, para tocar trombeta na rua, para tocar trombeta nas praças, para tocar trombeta no ônibus. Aonde você estiver, nós temos de ser os verdadeiros atalaia. Olha, no verso 3 ainda: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Olha o que ele diz no 4: se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Hoje quem está tocando a trombeta aqui sou eu. A minha função é somente tocar a trombeta e avisar o povo. A função de vocês é somente dar ouvido.
Porque se eu ver que a espada está vindo, e eu não avisar vocês, é como dizer assim, se eu ver que o problema está vindo contra vocês, e eu não avisar vocês, e vocês morrerem no pecado, o sangue de vocês pode ser cobrado de mim. Porque o meu dever é tocar a trombeta. O meu dever é falar, irmão, está errado. Irmã, você está indo num caminho ruim. Irmão, deixa isso aqui. O tocar a trombeta é isso aqui. É você evangelizar, é você falar de Jesus. É você falar para a pessoa que ele está errado. Se a pessoa dá ouvido ou não dá ouvido, não é a função do pastor. A função do atalaia, que é o pastor nesse momento, é somente pregar, é somente ensinar. Agora, quando se refere a crer ou não crer, é de quem está ouvindo o som da trombeta. A função do atalaia era somente ir lá de cima, tocar a trombeta. O povo que embaixo estava ouvindo, tem que se preparar e dar ouvido. E se preparar que o inimigo pode chegar, a espada está chegando. Mas se o povo não se desse por avisado, a palavra diz que o sangue deles seria cobrado deles mesmo e não do atalaia. Quando você chega aqui domingo, especialmente domingo, que o pastor está pregando ali meio duro, misericórdia, o pastor prega muito duro, o pastor está falando sobre pecado. Naquele momento eu estou lutando para levar você a ser salva e livrar também a minha alma do seu sangue. Porque se eu não tocar a trombeta e não te avisar, e você morrer no pecado por falta do pastor abrir seus olhos, eu vou pagar pelo seu sangue. Na verdade, eu não posso pagar nem pelo meu, eu posso pagar pelos outros. Não dá certo, né? Então, irmão, o que eu estou chamando a atenção hoje, nós precisamos a cada dia dar ouvido à palavra de Deus, ao som da trombeta, e também tocar a trombeta quando chegar aí fora. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar da grandeza de Deus. Primeiro a gente escuta, primeiro a gente ouve, primeiro a gente guarda, e aí depois nós começamos a espalhar aí fora. É para isso que Deus escolheu cada um de nós. Olha o que ele diz, ainda no 4: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O pastor falou, o pastor pregou, e a pessoa não deu ouvido. E às vezes, irmão, não é fácil falar. Imagine quando Deus chama o profeta Isaías e fala assim: Isaías, entra, vai até a casa, o reinado de Ezequias, do rei Ezequias, e fala para ele que ele vai morrer e não vai viver. Imagine que Ezequias e Isaías eram amigos. Eles eram amigos. Sempre Ezequias corrigia, pedia socorro ao profeta Isaías. Isaías chega na casa de Ezequias. Ezequias já estava praticamente à beira da morte, doente, uma coisa incurável. No nosso ver, no nosso jeito de pensar como homem, era para ele chegar lá e abraçar, e dar aquele ombro amigo. É assim que um amigo faz, uma pessoa faz. Mas ele não. Ezequias, põe a tua vida em ordem, porque tu vai morrer e tu não vai viver. Assim diz o Senhor. Deu o recado de Deus e voltou embora. Nós olhar assim, humanamente falando, é um recado terrível. Mas foi esse jeito que Isaías falou que Ezequias não morreu. Se ele vai lá e começa, olha Ezequias, Deus não vou falar assim, mas olha, mas nós vamos dar um jeitinho aqui, vamos aqui dar um jeito, porque vai ter um jeito para ter o problema, para ter o pecado. Ele ia ficar praticamente naquele momento feliz com a notícia de Isaías, com o ombro amigo de Isaías, mas quando Isaías saísse dali, ele morreria. Tem hora que a palavra dura, a palavra firme, ela dói, mas ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos cura, ela muda a nossa vida. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. O atalaia está tocando a trombeta está sendo tocada, mas o povo precisa dar ouvido. E eu creio que é isso que vocês estão fazendo. Eu creio que vocês estão fazendo isso. Às vezes o pastor é meio duro nas palavras, mas eu sei que Deus está trabalhando grandemente no coração de vocês.
É isso que nos faz amadurecer na fé. É isso que nos faz crescer na fé. Olha, no 5, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua. O pastor pregou, o pastor ensinou, o pastor corrigiu, exaltou. Se nós damos por avisado o som da trombeta através da boca do pastor, do pregador, nós vamos salvar a nossa vida, vamos livrar a nossa alma do fogo da perdição, do fogo do inferno. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. A trombeta está sendo tocada, o povo está sendo avisado, mas muitas é as pessoas, irmão, que não estão dando ouvido. Quantas é as pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus? É muitas. Você chega aí fora, vai falar de Jesus, é uma guerra, é briga, é gente vindo para cima de você com todas as forças, para espancar na rua, bater na rua, porque você está falando de Jesus. Mas aquele que der ouvido o som da trombeta, esse salvará a sua vida, esse salvará a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus em nome de Jesus? Então dê ouvido à palavra de Deus, como vocês estão aqui dando ouvido, guarde a palavra e você salvará a sua vida. A trombeta está sendo tocada e ela vai ser tocada todos os dias em nome de Jesus. Olha, diz assim no 6: mas se o atalaia vê que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisar o povo, se a espada vier e o abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. É como dizer assim: alguém chega aqui com um problema ou com uma vida errada, vamos dizer. Aí o pastor olha e fala assim: rapaz, se eu pregar aqui, ou dar um recado para essa irmã, para esse irmão que está no erro, se eu falar que ele está errado, ela está errada, está no pecado, eu vou perder quem é meus maiores dizimistas. Que a maioria dos pastores pensa assim: são dizimistas fiéis. Se eu falar isso aqui, eles vão se azangar e vão sair. Como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui dar um jeitinho, irmão. Eu sei, irmão, que o senhor não está bem, ele não está indo muito bem. Mas vamos dar um jeitinho aqui. Deus entende a tua fraqueza. Deus sabe que o senhor está fazendo isso aqui, a senhora está fazendo isso aqui, mas por quê, né? Não é carne, mas Deus vai entender. Aquela pessoa é enganada pelo pastor, porque o atalaia não tocou a trombeta. Aquela pessoa morre no pecado, mas o sangue daquela pessoa é cobrada do pastor. E normalmente eu falo: eu não posso pagar nem pelo meu sangue, muito menos pelo sangue dos outros. Mas se o pastor abrir os olhos da sua irmã, gosto muito da senhora, gosto muito do Senhor, mas se você não deixar esse caminho, o seu fim é mau. Na hora vai doer, na hora vai machucar, mas quando ele sair dali, ela sai dali, ela vai sair com aquela palavra corroendo dentro dela: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não conhecerei o engano, não conhecerei a verdade. O verdadeiro atalaia, ele toca a trombeta, ele fala, ele prega, ele ensina, e o povo precisa dar ouvido. É por isso que está aqui sempre falando: eu quero que todo mundo permaneça firme. Mas se eu falar assim: pastor, para eu ficar aqui como eu estou, ouvindo o senhor está pregando, do jeito que o senhor prega, duro como o senhor prega, eu prefiro ir embora. Eu digo: meu filho, pelo amor de Deus, não vai não. Mas se você quiser ir embora por isso, só por isso, eu não posso segurar. Mas eu vou continuar pregando a palavra como ela deve ser pregada. É melhor perder, aparentemente perder alguém, sair da igreja, do que eu perder minha salvação. Essa é a verdade. É melhor perder alguém, aquele dizimista maior que tem, que eu também mando a igreja. É melhor perder ele, e quando eu morrer, eu ir para a glória, do que eu ficar com ele na igreja, e quando eu morrer, eu perder minha salvação.
Essa é a verdade. Amém, gente? Então, o verdadeiro atalaya é esse. Toca a trombeta, avisa, prega, ensina. Mas o dá ouvido é quem está ouvindo o som da trombeta. Diz assim, olha, ainda não sei, mas se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisar o povo, se a espada vier e o abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Verso 7: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as minhas palavras, ouvirá a minha palavra, e da minha boca lhe darás aviso da minha parte. Me enganchou um pouquinho, mas saiu. Ouvir a palavra da minha boca e dará ouvido. Da parte de quem? Do Senhor. Dará ouvido a palavra do Senhor e dará o recado vindo também da parte de Deus. O nosso mal que nós hoje, pastores, falo de mim também, queremos dar muitos recados em muitas situações, e quando em muitos recados não é da parte de Deus, e por isso as coisas só é de se resolvendo, ela vai se dificultando, tanto na vida de quem toca a trombeta e tanto na vida de quem está ouvindo o som dela. Então nós precisamos falar somente o que Deus manda a gente falar. Não adianta eu aqui acrescentar nada na palavra, não, é somente a palavra. Pastor, mas o negócio está pega firme, fica firme, toma posse, escuta o som da trombeta. Olha o que ele fala aqui no 8, para nós chegar no final. Se eu disser ao perverso, o perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Novamente ele fala, o perverso está ali vivendo no caminho da perversidade, do pecado. O pastor é para ele tocar a trombeta e corrigir, chamar atenção dentro da palavra. Sai desse caminho, abandone esse pecado, abandone essa situação. E o pastor não fala. Aquele perverso morre na sua iniquidade, no seu pecado, mas ele diz, o sangue dele eu cobrarei de ti, cobrarei do atalaia. Ou seja, o atalaia vai pagar o preço pela vida daquele que automaticamente ou indiretamente ele matou. Quando nós não damos o recado de Deus para as pessoas, quando nós não tocamos a trombeta como deve ser tocada, muitas vidas podem ser ceifadas por falta do toque da trombeta. A nossa família pode ser ceifada por falta de eu e você tocar a trombeta e avisar. Os nossos vizinhos, no nosso trabalho, tem pessoas que precisam ouvir o som da trombeta, mas nós às vezes nos prendemos e não falamos. Sabe como comparar assim essa questão de nós, eu falo de mim também, de nós segurar o que nós temos recebido de Deus? É como dizer assim, olha, eu descobri, o pastor Raimundo descobriu uma fórmula que cura todo tipo de câncer e todo tipo de doença. E eu trabalhei ali, descobri, e quando é confirmado que aquilo ali pode curar tudo, eu falo assim, olha, peraí, quem descobriu foi eu, então eu vou guardar somente para mim. Quem quiser também que faça o quê? Consiga. Eu vou estar cometendo crime contra toda o quê? A humanidade. Assim também somos nós. A fórmula é a palavra que está dentro do nosso coração, é o Espírito Santo. A forma que cura tudo está na nossa vida, está nas nossas mãos, está na nossa boca. E muitas das vezes a gente se calamos e guardamos somente
enquanto o mundo lá fora está morrendo. Nós estamos com a forma que pode curar tudo, pode libertar, pode salvar, e nós guardamos somente. Eu já consegui. Se alguém quiser também, vai para a igreja, eu consegui. O pastor lá ensina ele. E não é assim? A intenção de olha. Se eu quis conseguir, eu fui na igreja. O pastor me ensinou lá e eu fui aprendendo e estou aqui lutando. Então, quem quiser também, que vá buscar. Não é assim que a gente pensa? E quando pensamos assim, o mundo lá fora está morrendo, por falta somente de um toque da trombeta, por falta somente de uma palavra nossa. Fale de Jesus aonde você estiver, não tenha vergonha. Você tem cristão entre nós. Quando eu falo entre nós, eu falo assim, né? Geralmente essa igreja é de Cristo, que tem vergonha, muitos têm vergonha de falar de Jesus. Eu vou te falar um caso que aconteceu esses tempos atrás. Eu estava indo para um salão de cabelo, um salão de cabeleireiro, cortar meu cabelo, e eu ia com um pastor. Aí ele falou assim: olha, ô pastor Raimundo, eu disse: senhor pastor, quando nós chegar no salão, não fala que nós somos pastor não, viu? Ele fez assim. Eu disse: eu estou de terno, pastor. Não, pastor não, mesmo assim, não fala que você é pastor não, fala, fique tranquilo. Não fala, não me chama de irmão, fique tranquilo. Eu disse: misericórdia, gente. Tá, mas é que quer, né? Também não falei nem. Eu disse: eu pensei, mas se alguém me perguntar, mas eu não, tá vendo que eu não vou negar que eu sou pastor, que eu sou cristão, aonde eu vou negar isso? Aí repreendi. Mas também ninguém me perguntou, eu estava mais cedo, também fiquei quieto. Não é assim? Ou seja, por quê? A pessoa diz: mas pastor não tem valor no meio do povo. Pode todo mundo ter valor, eu tenho valor diante de Deus. Se alguém quiser me apontar, você é isso, você é aquilo outro, irmão, é tu e Deus. Mas se eu sou pastor, sou pregador da palavra de Deus, prega a palavra, sou pregador, sou filho de Deus, sirva a Deus, prega a palavra de Cristo, não me envergonha em momento nenhum. Mas os pastores do mundo inteiro tá roubando, está fazendo, está acontecendo, cada um com os seus. Eu sei que eu sou filho de Deus, prega a palavra do Senhor, sou pastor. Não nega ninguém, porque se eu me envergonhar disso, quando eu chegar diante do Pai, Ele também se envergonhará de mim. Então não tenha vergonha de falar de Jesus onde você estiver. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Olha, para nós encerrar, diz assim, no verso 9. Diz assim: olha, mas se falares ao perverso, para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Avisou, falou, pregou: não quero, pastor é isso, pastor é aquilo, o irmão quer ser santo, o irmão não, quer vir para cá falar de Jesus e não sei o que, e tal, e começa a inventar um monte de coisa, e ele morrer naquele pecado, você, eu, nós estamos livres do sangue dele, ou do sangue dela, porque nós tocou a trombeta, nós tentou avisar, mas não se deu por quê? Por avisado, se fez duro, não quero. Então dê ouvido, sirva a Deus de todo o teu coração, porque Deus não tem prazer, irmão, porque Deus não está dando para nos salvar. Olha, é só um gozo aqui, porque Deus não está dando para nos salvar. Eu quero falar aqui, olha: diz-lhe tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos. Deus não tem prazer na morte daquele que morre e se perde. Por isso que ele luta com todas as forças para nós servir a Ele, para nós ganhar a salvação, porque Ele não tem alegria. Mas quando alguém morre, ligado com os céus, a festa, o céu festeja quando alguém morre ali, conectado com Cristo, porque ali já é confirmado que Ele não se perde mais. Mas quando alguém está à beira da morte, perto de morrer, e está ali na beira da cabeceira da cama, ou no hospital, demônio sentado ali esperando só a morte da pessoa, para levar a alma dele, Deus pede lá, e aquilo
machuca o coração, eu posso dizer assim, machuca o coração do Senhor, entristece, ele não tem alegria, porque a alegria dele é que todo mundo se salve, é que todo mundo dê ouvido a sua palavra e se salve. É por isso que às vezes ele luta tanto para nos salvar. Quem entendeu a palavra, gente? Então pode glorificar Deus bem forte em nome de Jesus. Dê ouvido a palavra de Deus. E você, quando eu digo você, estou falando de mim também. E nós salvaremos a nossa alma. Amém? Graças a Deus. Nós vamos.